Olá, gente, boa tarde a todos, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. A gente está estudando o capítulo 2, a separação e a expiação. Tópico 4, que é a cura como liberação do medo, a partir do item 2, né? Que seria aqui, no caso, nessa edição, página 24. Então, como a gente já estudou parte desse item 2, eu vou começar de onde a gente parou. Aí fala assim, ó. Só a mente é capaz de errar. Aí fala assim: o corpo pode agir de forma errada, apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. A gente chegou a pincelar isso no último encontro. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Ou que entendeu, ou que lembra? Vou ler de novo. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Sara, Ah, é quando o corpo está obedecendo a essa mente equivocada? sim. Foi assim que eu entendi. Né? Tá, e o que você entende de mente equivocada? A minha mente, aquilo que eu penso, que não tem nada a ver com o que está falando aqui, as conclusões que eu tiro, é isso que eu penso, E daí, por isso sabe? que aí você fala assim, por É, isso que ele diz que só a mente é capaz de errar, então seria essa mente sim. equivocada que é capaz de Essa errar. mente equivocada, eu penso isso, sabe? Uhum. E aí, por que fala assim, se, né, o corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado? Como é que funcionaria isso na Porque o prática? pensamento vem da mente. Tá, É, mas e aí o que tem a ver no corpo? pode agir de forma errada, sim, 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 sim. O corpo ele vai seguindo aos comandos da mente, né? Uhum. Digamos assim, o corpo ele age de acordo com essa mente equivocada. Se ela está equivocada, ele vai agir, né? Até onde você leu é isso que eu entendo que ele está falando. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Então, se eu penso equivocadamente, né, meu corpo vai obedecer a esse pensamento equivocado. E você conclui com isso o quê? Se E aí você se pensa. cria um monte de coisa que não precisa criar. Não, mas aí você não pode entender também que você não é esse corpo. Sim, também tem isso. Eu estava olhando mais para o final aqui, ele explica melhor isso, né? Então. Aí a E gente eu vai não como sei. devagar entendendo que a gente não é o corpo, que a gente tem a Não. ver com o que passa na cabeça, né? Por isso a ideia da mente unificada e a mente equivocada. É, Tá bom? Deixa a Adelina. Adelina, você vai falar ou porque você tinha levantado a mão? Por favor. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Basicamente é isso mesmo, né, que a Kátia falou. A mente egóica, né, os ensinamentos que a gente tem de uma sociedade também egóica. Então, é uma mente equivocada, é uma mente que não pensa de uma forma correta, de uma forma harmônica, de uma forma concisa com toda a criação do mundo, né? E aí o corpo, ele é como se fosse um instrumento utilizado, né, pela mente. O corpo, ele é conduzido, né, por essa mente. Então, se nós temos uma mente mais concisa, mais coesa, o corpo é mais tranquilo, não é tão nervoso, não tem pressão alta, não desenvolve, né, diabetes, não desenvolve síndrome do pânico. Agora, se a gente tem uma mente alucinada, né, ela é ligada no 220, que acha que tem que resolver tudo, que tem todas as respostas, enfim, a loucura, aí desencadeia, né, sinais, né, as sinapses, que são as sinapses, né, que fazem o corpo, que é um sistema eletrônico, né, eletrônico energético muito forte, né, nosso sistema nervoso central, ele é ligado automaticamente ao que nós pensamos. E o que nós pensamos reage do que nós sentimos. E o que nós sentimos, isso aí é úlcera, gastrite,
né? E aí a mente, muitas vezes a pessoa quer emagrecer. Ela sabe que ela está obesa, ela quer emagrecer, ela precisa, não é nem estética, mas a mente dela fala que ela tem que comer tudo que não deve. Aí quem sofre é o corpo, né? Porque o corpo sozinho, ele reage ao que a mente traz, né? Então eu sei que eu preciso me alimentar de coisas saudáveis. Mas a minha mente fala, deixa para lá, imagina, é só por hoje, vamos comer, isso aqui é gostoso. Ai, você também não quer, não pode nada, não pode nem comer um chocolatinho, você tem diabetes, você tem muito colesterol, né? E assim vai indo. Então, uma mente adoecida, desconectada do que ela realmente precisa, torna um corpo doentio também, né? Sim, é mais ou menos aí a caminhada. Vamos dar continuidade, aí a gente aprofunda um pouco mais o que vocês duas falaram. Ó. Vamos lá. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, é um erro fundamental. Produz todos os sintomas físicos. Né? Aqui, essa frase, para nós, a forma da escrita, ela às vezes confunde a mente, mas ele está dizendo o seguinte, ó. O corpo não pode criar, isso é uma afirmação. Aí ele fala assim, ter a crença de que ele pode, seria como se ele estivesse falando isso para nós, é um erro fundamental. Ou seja, quando a gente pensa que o corpo pode criar, isso é uma crença, isso está errado. Aí ele fala assim, produz todos os sintomas físicos. Aí ele fala assim, então vamos botar assim, ó, todos os sintomas físicos vêm da crença que o corpo vem do erro fundamental, né, de que o corpo não pode criar. Peraí, o corpo não pode criar. Peraí, agora deu problema na mente, que eu tentei fazer o ida e vinda, volta e volta. Vamos de novo ler para falar assim, ó. O corpo não pode criar, né? Isso é uma afirmação. E a crença em que possa, ou seja, achamos que o corpo cria alguma coisa, né? E a crença em que possa é um erro, né? Porque ele fala assim, fundamental, produz todos os sintomas físicos. Então, que é mais ou menos assim, nós achamos que, como foi dado o exemplo que a Adelina deu, que a gastrite foi causada por alguma coisa que veio do mundo externo, do mundo da forma, né? Mas, ou seja, é como se a gente tivesse criado o nervosismo, né? Ou seja, como se o nervosismo tivesse forma, como se a ansiedade tivesse forma, né? Ela fosse algo que a gente pudesse pegar, e não pode pegar. Então, a gente entende que aquela ansiedade e aquele nervosismo tem a ver com a mente, não tem a ver com o corpo. O corpo só recebeu o impacto daqueles nossos pensamentos equivocados. É isso que quer dizer aqui. Eu acho que agora ficou melhor. Né? Vocês conseguiram entender? Então, nós não... é difícil a gente ainda se libertar da ideia de que como se o corpo criasse alguma coisa. O corpo não cria nada. Ele só é um veículo. Né? Que ele é como se a gente botasse... a mente unificada ou a mente equivocada nele. Ele anda de acordo, né? Se o veículo ele é sempre se está sendo alimentado com a mente unificada, ele vai viver de acordo. Ele vai ter um corpo mais vivendo mais em paz, em plenitude, em harmonia. Ou seja, a gente sabe que são virtudes e essas virtudes só são benéficas, né? É uma outra energia, não? Agora, se a gente coloca dentro do corpo ansiedade, medo, angústia, raiva, ódio, a gente está alimentando ele com isso. Então, ele vai começar a tossir, né? Que nem aqueles cargas de ver, aquela fumaça preta, ou fazer barulho, fazer uns... né? Ou seja, aí não é assim que a gente vai ficando? É igual. Né? Eu estou fazendo uma comparação com o veículo, que é mais fácil da gente entender, porque carro é uma coisa que a gente conhece, né? Mas é essa a ideia, tá bom? Daí, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta ou posso continuar? Aí ele fala assim, ó, a enfermidade física representa uma crença na mágica. É aí que a gente parou. Né? Que as duas primeiras frases a gente chegou a dar uma pincelada. E aí, o que vocês entendem disso? Vamos lá. A enfermidade física, ou seja, a sensação de doença no corpo, né?
uma enfermidade qualquer, seja uma dor de cabeça, né? Representa uma crença na mágica. Alguém lembra o sinônimo ou uma comparação da palavra mágica para ficar mais fácil o nosso entendimento? O que é mágica? Aqui no livro. Vou então recordar para a gente não perder tempo. É ilusão. Entende? Se você pegar, ó, agora vamos lá. A enfermidade física representa uma crença na ilusão. Deu para entender agora? Então, por exemplo, às vezes, né, a gente está como uma que a Adelina citou, síndrome do pânico, né, que muita gente fala, né, que dá aquele que a pessoa entra em estresse, desespero, ela começa, né, tem superventila, começa a ter, né, aquilo ali o que é, gente? Vocês acham que aquilo ali é real? Olhando de fora parece, né? Mas é ilusão. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Ou eu não estou sendo feliz no exemplo? Kátia? Eu tive síndrome do pânico, né, até os 40 anos, né? O médico, lá mais para frente, já quando eu já sabia ler tudo, eu sempre perguntava o que é isso, síndrome do pânico, e associava com as histórias que eu ouvia meu tio contar, né, antes da gente dormir. Umas histórias, assim, bem de fantasma, coisa e tal. Aí eu associava isso. Lá mais para adiante eu fui estudar a respeito, né, e daí o médico mesmo me explicou, né, não, é o prolapso da válvula mitral. Então, para a medicina, precisa ter uma resposta. O sangue, ele jorra da veia, né? Aí dá aquela, ele fica disfuncional, digamos assim, jorra muito sangue ao mesmo tempo, e aí a pessoa entra em pânico, ela sente falta de ar, e é uma coisa terrível, terrível mesmo. Eu passei por isso, eu sei assim que, pelo amor de Deus, né? Daí eu fui fazer eu fui conhecer na época, né, uns ensinamentos aí não era nem YouTube, porque eu nem sabia o que era isso. E daí essa pessoa, ela nunca falou assim do curso de milagre, sabe? Mas ela falava muito a palavra milagre, sabe? Eu acho que, né? Eu acho não, eu penso que ela sabia muito mais do que ela podia entregar naquele momento. Daí ela dizia assim que o nosso corpo obedece às nossas emoções, né? Se eu sinto, eu estou sentindo tal coisa aqui e está me dando medo e daqui a pouco eu estou tendo uma crise de pânico. Eu associei a isso e nunca mais eu tive crise de pânico. Nunca mais. Eu tenho 66 anos e até os 40 foi assim. Fazem 26 anos que eu não sei o que é, porque eu entendi aquilo, né? Que as emoções, a gente vai se deixando levar por isso e acreditando que aquilo ele falou, aquilo não é real, ele falou. Que aquilo é você. Que aquilo é você, sou eu, né? Aí começou assim, desapareceu a crise de pânico. Eu vejo bem interessante eu aprender, né? O que significa realmente cada palavra aqui no livro Um Curso de Milagre, porque ele é um livro bem metafísico mesmo, né? Ou seja, para mim, ele é um livro diferente, a escrita dele é diferente de outras escritas que eu li em outros tempos. Lendo um livro qualquer não, um livro bom, né? Mas lendo um livro, né? Aí até trazer para o real significado da palavra, né? Eu esqueço que né? Porque aí eu vou para a mente ilusória. É bem interessante observar, viu? Porque eu li isso aqui hoje e você perguntou e eu não sabia o que era lá no primeiro parágrafo, já tinha esquecido.
Mas demora, Grata. demora um tempo mesmo. Não é? Até eu, quando eu li semana passada, eu ainda falei, a gente vai ter que voltar isso aqui, porque eu falei, gente, eu entendi, mas não entendi. Agora que eu comecei, entendeu? Vamos lá, Mas então. sou muito grata, tá? Ó, toda a distorção que deu origem à mágica, então aqui a gente já entendeu que a mágica é a ilusão, né? Baseia-se na crença, segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Então vamos lá de novo. Ó. Toda distorção que deu origem a essa ilusão baseia-se na crença, segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Agora, é praticamente o mesmo exemplo que você deu da síndrome do pânico. Então, a gente pensa que está com síndrome de pânico porque sente no corpo. E aí a gente pensa assim que está tendo aquela crise e pensa que não pode controlar, porque a gente está vendo com o quê? Com a mente errada. Se a gente tenta usar a mente certa, aquilo termina porque é ilusório. Deu para entender o que eu falei? Conseguiu entender, Leila? Ou deu, né? Ou seja, vou de novo, ó, agora eu vou ler conforme que eu falei e eu vou ler a frase para ver se vocês conseguem ir, né? Olha, ele fala assim, ó, toda distorção, ou seja, o negócio está balançando lá dentro, né? Que deu origem à mágica, que deu origem à ilusão, né? Que deu origem à síndrome do pânico, por exemplo, de qualquer pessoa, né? Para a gente vai baseia-se numa crença que fala assim, a qual existe uma capacidade criativa na matéria. É como se a gente, nessa hora, estivesse tão identificado com o nosso corpo que a gente pensa que é o corpo. Consegue entender agora? Né? E ele fala assim, na matéria, que a mente não pode controlar, ou seja, então a gente entra naquele, né? A gente já entrou, todo mundo já teve seus dias de desespero, que parece que está batendo pino, né? Mesmo que não esteja falando com ninguém, mas parece que lá dentro, e a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente quer controlar aquilo, né? Mas a gente está controlando uma coisa que não tem a ver com o corpo. Se a gente se distancia dessa ideia, dessa sensação do corpo e volta para dentro de si mesmo, né? O próprio Eckhart fala, quando você não souber a resposta, olha para o corpo, porque lá está a resposta, mas é olhar para o corpo para dentro, não é para o bater, é o dentro. E aí, paulatinamente, a gente vai entendendo que aquilo ali é uma ilusão. Deu para entender? Ou ficou, né? Adelina, por favor. Essa questão do adoecimento, a doença muitas vezes vem para a pessoa parar algum processo na vida dela, e ela não percebe isso, né? E nós temos esse contexto histórico de que adoeceu, você vai no médico, toma um remédio, porque é o seu corpo que está doente, e é só um remédio que resolve, né? E como diz aí alguns autores, remédio não cura, remédio remedeia. Então, aí a pessoa vai, toma um remédio, melhora naquilo, e daqui a pouco ela está com outra coisa, ou aquele próprio remédio traz uma outra consequência, e aí quando vai ver, ela é uma pessoa carregando 10, 20 caixas de remédio, e ela não vê melhora na vida dela, e ela vai ficando depressiva, deprimida, e torna-se muitas vezes, eu encontro com muita gente assim, uma mente fechada, porque a pessoa vai decaindo de acreditar que algo possa fazer a diferença na vida dela. Ela vai desacreditando. E aí você tenta trazer uma alternativa, uma conversa, não adianta, a pessoa está completamente fechada. Não, mas é assim, o meu corpo é assim. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu só posso... A pessoa, você vê que ela é blindada para qualquer alternativa, dela olhar para ela mesma e falar, poxa, por que esse ciclo se repete, né? Por que eu sempre estou doente de alguma coisa? Será que não é algo mais profundo? Será que não é algo mesmo, né, da minha mente, um desassossego? Olha, são tantas coisas que nos adoecem, mas são tantas emoções que nos adoecem. A mágoa, a raiva, o desânimo,
a desarmonia, a falta de aceitação da vida como ela é, ou da gente como a gente é. São tanta coisa pequenininha que vai juntando, vai juntando, vai juntando, e que se transforma numa doença. Dizem, né, os sábios aí, que conhecem muito desse negócio de energia do corpo, que quando a gente adoece, energeticamente e espiritualmente, a gente já está doente há muito tempo. É que o corpo, ele é muito resistente. Ele vai no máximo que ele pode aguentar. Ele vai, até as tais medicações que a gente acaba tomando, ele também vai tentando resistir de todas as formas, né? E aí, às vezes, também existem doenças que acontecem devido ao estilo de vida que a gente leva. Né? Eu tenho, acho que um médico aí, um filósofo que era médico, que diz, né, que a gente é o que a gente come. A gente é o que a gente fala. A gente é o que a gente ouve. Então, são tantos detalhes na nossa vida que nós temos que estar prestando atenção e perceber, pô, hoje eu estou assim, eu estou adoecida, eu estou com febre, eu estou gripada, o que que eu fiz? O que que aconteceu? O que que eu pensei? O que que eu passei para eu estar desse jeito? Primeiro, olhar para isso e reforçar de alguma forma a alimentação para limpar esse organismo e reforçar essa mente através de uma oração, através de uma meditação, através de uma conversa com um amigo, colocando para fora aquilo que está lá, ruminando, ruminando, ruminando. Às vezes o que a gente precisa é chorar. É chorar. Ah, a gente foge hoje em dia de chorar. A gente não quer chorar, né? As lágrimas, elas lavam a alma, né? Então, são tantos detalhes que nos curam, né? E a gente desapercebe disso, porque estamos acostumados naquele sistema. Ah, é assim mesmo, eu tô velha. Isso é que ai, que ódio que eu tenho dessa fé. Eu tô velha, e quando a gente fica velha, a gente fica doente. Eu falei, não, eu não. Eu me recuso a pensar dessa forma. Não, não, então as pessoas se acomodam nessas coisas, né? Ah, eu tô gorda. Ah, mas a minha mãe já era gorda. Minha família toda é gorda. Então, não tem jeito. Eu tô gorda e eu tô com diabetes, eu tô com pressão alta. Tô com pressão alta. Minha família toda sempre teve pressão alta. Tudo morreu de coração. Vou morrer também. Então, tem todo esse pensamento, sabe? Que a gente tá ali doutrinado, né? Nossa, atrapalha muito. Atrapalha muito. Então, um estudo assim faz a gente, né, Se dá refletir conta. sobre essas coisas e tentar modificar o que dá, porque às vezes é tão introjetado dentro da gente que fica difícil, né? Mas é isso, meninas. Gratidão. Muito bom. Kátia, por favor. Adelina, sua mãozinha tá levantada, querida. Obrigada. Aí eu posso ver seu rosto. Muito grata por suas palavras, mas eu quero fazer uma pergunta. Sim, Sara, na visão, né, do curso em Milagres, como é explicado essas viroses mundiais, né? Por exemplo, essa chuva forte que deu aí há mais de 3 anos, né? E que agora dizem que está voltando, não sei. Como é que é explicado isso, né? Eu não entendi a pergunta. Explica um Tá bom. pouquinho melhor. Aconteceu a pandemia, né? Sim. Aí muitas pessoas de muitos países, umas faleceram, outras ficaram com sequelas, outras isso, Sim. outras aquilo, né? Tá. E como é que eu posso olhar para isso com a visão do curso em milagres, né? Bom, assim, eu vou tentar explicar uma coisa que eu também não sei muito bem, não, né? Mas eu posso explicar como é que eu agi, né? Já que a gente, todos aqui viveram isso, né? Porque a gente tá vivo, entre aspas. Né? É assim, essas coisas, né, coletivas, que seriam as tragédias e as comédias e as coisas grandiosas, né, em que normalmente, coletivamente, todo mundo, no sentido do planeta, né, acaba sendo afetado, né, seja por doença, por uma guerra, né, ou seja, essas coisas que são, né, ou catástrofes mesmo, né, às vezes tem catástrofes grandes, né, da natureza em si mesmo, né, você pega uma região grande, né,
penso eu que isso tem a ver com o mundo coletivo, porque a gente, muitas vezes, a parte, principalmente da natureza, tem a ver com que a gente trata mal o planeta e o planeta responde de acordo, né? Com relação às doenças, eu não penso que os vírus e as coisas não sejam muito diferentes, né? Assim, né? Ou seja, é como se a gente, vamos dizer assim, como coletivamente a gente não cria coisas muito legais para nós, né? A gente vive em função do medo. Então a gente tem medo de tudo, de tudo, de tudo, de todas as coisas. Então a gente tem medo de ficar doente, medo das tragédias, medo de todas essas coisas. E acaba que de tempos em tempos é pautado no planeta. Ou tem uma guerra, ou tem uma epidemia, ou tem isso, ou tem aquilo, porque isso tem a ver com medo coletivo, né? E a gente tem a tendência a repetir, né? Entende? Da mesma forma que individualmente nós somos repetitivos, então os nossos mecanismos mentais, eles costumam ser os mesmos, né? Diante de fatos e acontecimentos, né? Então a gente hoje está se dando conta, quando a Elina disse, de que muitos dos pensamentos e sentimentos que nós temos sobre a vida é que faz com que a gente fique doente, né? E que as consequências vêm, né, ser ruim para nós. O mesmo coletivamente nós não estamos fora disso, né? Então o que acontece? Com relação a quando acontece algo assim, nós temos que entender se olhamos aquilo e aquilo nos abala, né? Porque o Covid abalou a todos, da sua forma e do seu jeito, né? Nós temos que entender que, bom, eu vou seguir o mínimo para ficar bem, saúde, mas lembrar que eu tenho que curar a minha mente de todo medo, de tudo, né? Ou seja, entender que o que está acontecendo lá fora é só um reflexo do que tem aqui dentro. Então, se lá fora vem muita angústia, vem muito medo, vem todos esses sentimentos, porque foi mais ou menos assim com todo mundo, eu tenho que lembrar do perdão. No caso aí, né? De acordo com o livro, ou seja, lembrar que existe o Espírito Santo e que daí ele me abençoe com a melhor forma de eu andar nesse momento presente que eu estou vivendo, que no caso era um momento até mundial, né? Não era nem um momento presente, ele era um momento presente praticamente todas as pessoas que moravam no planeta Terra. Ele era igual, né? Podia ser o pior em alguns lugares, no sentido que está morrendo mais gente lá, mas o Covid, no sentido, né, dessa pandemia, ela andou no planeta inteiro, né? Então foi uma experiência até interessante para todos, né? E até para nós é interessante da gente perceber que isso acontece. Isso acontece há milhares, sei lá, de anos, né? Pelo falar milhares, porque milhares é o tempo que a gente consegue ir na história, né? Porque provavelmente até antes disso, né? Então é sempre pautado nisso, né? Guerra, miséria, isso é o ego, gente. Vocês conseguem entender que a gente busca isso? A gente gosta de viver no sofrimento, a gente gosta das coisas negativas. Né? Quando eu falo a gente, lembra, a gente é o ego, né? Entende? Então, algo em nós está ligado a isso. Tá? É mais ou menos assim, Kátia, que eu consigo explicar a ideia, né? Ou seja, embora tudo aquilo seja complexo, mas ainda é a ilusão. Porque Muito grata. Se a gente fosse seres mais plenos, não aconteceria isso nunca. Pode ter certeza. Muito grata, Sara, viu? Grata. Tá? Dando continuidade aqui, ó. Daí, ó. Esse erro pode tomar duas formas, né? Ele fala assim: pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, ou seja, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos confusos precisa ocorrer. Então, vamos de novo. Ele fala assim, ó. Porque antes a gente estava dizendo que o corpo pode criar, que foi a conversa anterior. Daí ele fala assim, ó. Aí ele fala assim: esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, né? Aí ele fala assim, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, ou seja, quando fica compreendido que a mente, ou seja, o único nível de criação, né,
não pode criar além de si mesma. Nesses dois tipos, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Aí eu vou ler esse outro pedaço assim, ó. Só a mente pode criar porque o Espírito Santo já foi criado. E o corpo é um instrumento de aprendizado da mente. Ou seja, esse é um termo difícil, uma partezinha meio difícil de compreender e adiantar, mas aí vamos de novo. Olha, ele fala assim, ó. Duas formas. Acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo. Né? Acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo. Aí a ideia inversa, né? Ou seja, aí ele fala assim, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, né, não, aí eu vou tirar isso aqui, ó, não pode criar além de si mesma, ou seja, o único nível de criação, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer, porque só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmo. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. Aí vou continuar só para a gente. Não, o pior que um uso falso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ou seja, ele fala assim: só a mente pode criar. Aí a ideia da mente unificada. É porque, como ele fica falando mente, né? E para a gente ficar mais fácil a gente entender a mente, que a gente tem duas mentes, uma mente certa e uma mente errada. Então, quando a gente está ligado na mente certa, a gente está ligado ao espírito. Então, ela realmente é criativa. Seria nessa ideia. Então, assim, ó, só a mente pode criar porque o espírito já foi criado. E o corpo, daí ele se torna o quê? É um instrumento de aprendizado para a mente. Aí ele fala assim: os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Então, ele quer dizer o quê? Que o corpo em si, ele não é o que está... O ensinamento que nós estamos recebendo, que o nosso espírito está recebendo, ele não está ligado ao corpo. Ele está ligado à mente certa, à mente unificada. Deu para entender? Ou eu fui muito difícil? Porque essa parte... a linguagem é um pouco, para mim, não está sendo tão acessível. Aí ele fala assim, ó, os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos, ou seja, os corpos, eles não são isso, né? Então, é por isso que a gente pensa que uma pessoa gorda ou magra, alta, baixa, de cor de pele tal, de gênero tal, ela pode ser melhor, ela pode nos dar um aprendizado. Então, aquela coisa, um corpo super sarado é mais que um corpo mais cheinho ou um corpo doente. Não, o corpo ele não representa nada. Adelina, por favor. Não, só para ressaltar que esse livro dá nó na minha cabeça. Ai, meu Deus, quando eu penso que eu estou entendendo, ela vem uma frase que só Jesus na calça. Na verdade, assim, aí eu vou... É isso que o livro está tentando ensinar. Pelo menos é assim que eu entendo. Ensinar que a nossa forma estruturada de pensamento, de ver o mundo, de entender o mundo, ela está errada. Então, por isso que ele cita, olha a mente, é como se ele fosse dando passinhos para cá e passinhos para lá, e aí a gente vai conseguindo perceber entre essas linhas a realidade das coisas. Consegue entender? É por isso que realmente, até mesmo esse pedaço aqui, ficou algumas coisas em off, eu não consegui entender totalmente, mas entender que a maior aprendizagem, ou o maior aprendizado que a gente veio ter, ou deve ter, é entender a ideia da mente unificada, ou seja, a mente unificada com Deus, com o Criador. Que essa outra mente que conversa e que pensa sobre tudo e todas as coisas, como as coisas têm que funcionar, como o mundo funciona, como eu devo funcionar, como um casamento deve funcionar, como o mundo deve funcionar, como isso, aquilo, é errada. Ela não dá respostas, ela não nos traz nenhuma verdade interior. Né? Normalmente, às vezes, vai nos trazer, inclusive, até mais ansiedade, mais medo, mais angústia. Então, a gente tem que entender essa, né? E como a gente é pouco ligado ao espírito, que é ligado à mente unificada,
e a mente equivocada, ela pensa que é o corpo, então a gente vive em confronto nesses dois aspectos, né? Por isso que às vezes fica difícil quando ele fala mente, 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 a gente não sabe qual é a mente que ele está falando, mas de vez devagar a gente vai entendendo, né? Por isso que não, eu não penso que é só você que fica às vezes, nossa, não estou entendendo, né? Mas é muito legal quando a gente entende. Eu não sei se você já sentiu isso, né? Eu aposto que sim, né? Ah, agora entendi, né? Mas é legal porque é o entendimento que dá um alimento interno nesse sentido, não é porque, como se eu entendesse, né? Como se estivesse aprendendo. Mas é isso que eu poderia falar para você, Adeline. Aí vamos lá, ó. Vou de novo assim, ó. Vou pegar o pedacinho final e eu vou continuar lendo aqui, tá? Ó. Quando fica compreendido que a mente, né? Aí que entra o único nível de criação, né? Aí é essa partezinha que eu não entendi, que ele fala assim: não pode criar além de si mesma. Nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Aí ele fala assim: só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado. Esse pedaço eu entendi melhor. Ou seja, o corpo não cria nada. Sara, Oi. Desculpa interromper, mas eu não sei onde você está aí. Eu não consigo achar no livro. Eu estou na página, a última frase, página 24. Eu estou na página 24, quando, né, que eu acabei de ler, daí eu estou no item 3 agora. Né? Nós nos referimos aos milagres. Não, agora eu estou na página 25. Página 25. Só a mente pode criar. Isso. Agora encontrei, amor. Agora encontrei. Muito grata. Né? Inclusive, eu acho que a gente pode ir dando, né, continuidade isso aqui, e aí semana que vem a gente volta nesse pedacinho final. Porque daí a gente pega essa frase, que ela tem, ela que nem diz a Adeline, dá bug na mente, uma hora parece que está falando que sim, uma hora que ela fala que não. Nerilene, por favor. Microfone. Boa tarde. Boa tarde. Eu achei fim dessa frase interessante. É porque quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos muito focados na matéria, né? É isso que nós vemos. Olhando para o espelho, você vê matéria, né? E com essas meditações que nós estamos fazendo e o estudo, nós já estamos, assim, acho que todo mundo já está começando a entender que é uma consciência. Nós somos uma consciência. Interessante uma coisa, vou colocar uma experiência minha, devido a eu ter uma base mais kardecista, a gente entende que a gente é um espírito. Só que tem que o espírito, quando a gente fala um espírito, o espírito tem forma, né? Você fala espírito. Agora, a consciência não tem forma. Ela é simplesmente uma energia, né? E essa energia, que é a mente, ela é a criadora. E esse corpo nosso é só para experienciar, né? Esse corpo, ele é só para experienciar. E cada vez que a gente vai estudando mais e a gente vai fazendo as meditações, o nosso nível de compreensão que nós somos consciência vai aumentando, né? Pelo menos comigo está acontecendo isso. Eu não estou mais ligado muito a... Não é que eu não valorize a matéria. Eu estou amando mais ela, porque ela é a oportunidade de eu experienciar a minha mente. Porque a minha mente, para ela evoluir, a minha consciência, eu preciso de várias experiências. Né? Não tem jeito dessa evolução minha se não for através do corpo, né? E, na verdade, como nós já vimos, é o corpo, é a mente que faz o milagre, né? É a mente que faz o milagre. Porque interessante que eu, com o meu corpo aqui, eu tenho essa evolução. Mas poderia um espírito
uma consciência muito mais elevada, ter esse meu corpo, entendeu? Ter esse meu corpo, mas com outra consciência muito mais elevada. O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, esse corpo nosso, né, é uma bênção do Criador, simplesmente para experienciar, porque tudo que nós, como a colega falou aí, tudo que é externo, tudo que nós manifestamos, de bom ou de ruim, é uma criação da mente, né? É uma criação da mente. Então, esse corpo, ele é maravilhoso nesse sentido de podermos experienciar várias situações, né? Nossa experiência de criança, nossa experiência de adolescente, nossa experiência de adulto. Então, quando a gente fala, né, e nisso reside a paz de Deus. Então, é maravilhoso isso. E nós estamos falando aqui de uma reencarnação, né? Agora, imagina outras reencarnações, por exemplo, na visão, imagina nós em outros planetas, que é a visão que eu tenho, com outro tipo de corpo, né? E a mente está ali criando, está ali desenvolvendo, está ali conquistando, né? Na verdade, o que nós estamos aqui simplesmente é experienciando para desenvolver cada dia mais o divino em nós. Não sei se isso aí tem a ver com o que nós estamos falando, tem? Eu penso que é um ponto de vista bem legal, assim, né? Embora aqui o espírito, como você disse, né, é que a gente pega espírito com alma penada, né? E aqui o espírito não é isso, né? Eu falo alma penada porque fala, né, ligando a outra parte, né? E o espírito aqui é a ideia do ser, né? E é esse ser que seria a ideia da consciência, né? Só para ficar claro, para ficar, né? Que o que você disse é isso aí. Então, por isso que você, quando iniciou falando, né? Que a palavra espírito, para nós, às vezes também ela é equivocada. E é bom a gente entender que o espírito aqui tem a ver com o ser, né? Então, como uma coisa, né? Tá bom? Deu? Quer falar mais alguma coisa ou continuamos? Não, podemos continuar. Foi ótimo. Obrigada. Aí ele fala assim, ó. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Vocês conhecem, aí pegando aquilo que a Neilene falou, né? O corpo é um instrumento. Se a mente errada tá, aí é que às vezes o aprendizado não é facilitado, ou seja, por isso que ter um corpo lindo e maravilhoso não significa qualquer coisa, nenhum benefício para qualquer pessoa. Que uma pessoa pode não ser nem linda nem maravilhosa, no sentido do contexto externo, como se diz, e ela ser um ser incrível, né? Porque é de dentro para fora, né? Então, por isso, ó, os instrumentos de aprendizado não são as lições em si mesmos, né? Ou seja, que é aqui ele está falando, porque ele fala assim, ó, o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente, pegando o gancho da Neilene, né? Pegando parte daquilo que ela explicou ali, né? Explicando a ideia, né? De que o corpo consegue ter a sensação disso, de ter essa ideia, de estar nisso, né? Aí ele fala assim, os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Ou seja, os corpos, eles não são lições, né? Entende? Ou seja, um corpo doente, ou um corpo são, ou um corpo assim, ou um corpo assado, ele não representa nada. Consegue entender? Daí ele fala assim, ó, seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. Então, se aquele corpo está doente, é para facilitar o aprendizado de algo, sobre algo. Daí ele fala assim, ó, o pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado, ou seja, com relação ao corpo, pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Porque ele fala assim, ó, ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação, no que se refere às defesas de dois gumes,
isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. Difícil esse pedaço, né? Mas deu para entender? Alguém quer comentar antes de eu falar alguma coisa? É praticamente ele está repetindo a mesma coisa. Mas vamos tentar de novo, né? Faltam uns minutos ainda. A gente vai. Eu acho que vale a pena a gente pegar um pedaço. A Leila, por favor. Então, Sara, eu percebo assim que o corpo instrumento, ou seja, ele é um instrumento, mas aquilo que a gente sente, né, no corpo, ou seja, que tem a doença, é uma experiência do corpo, proveniente do quê? Das nossas emoções, das nossas sensações, e isso faz parte do nosso estado evolutivo. A gente está aprendendo, né? Porque isso, na prática, é muito sério. Olhar para isso e olhar assim, meu corpo é um instrumento, mas até que ele seja um corpo, instrumento totalmente divino, unificado, nós temos as experiências, né? Nós passamos pelas experiências. E essas experiências, elas são necessárias no campo nosso evolutivo. Estamos aprendendo, né? Eu digo isso porque eu estou, assim, tendo experiências as quais eu passei a ficar observando qual a emoção que eu estou sentindo naquele momento do que estou tendo como experiência. E como que o meu corpo, instrumento, ele tem reagido. E isso faz parte da minha experiência, da experiência do corpo. Mas existe uma consciência, como a Nerilene coloca, que nada, né? Nada chega até a consciência. Ela é a que está ali. Ela é presente. Nada afeta a consciência. Então, é isso. É isso que eu percebo. Gratidão. Vamos tentar. É assim, ó, pegando a ideia, né, que todo corpo, ele tem o espírito em si, né, a ideia do ser, né, nem que seja em pequena, como a gente fala, em uma pequena fagulha, né, e também ele está dominado por uma mente equivocada, que é a segunda natureza, que é o ego. Então, a gente esse múltiplo, né, a gente tem o ego dentro, que veio aí com a gente há muito, muito tempo, que é o causador de todas as nossas ilusões, de todas as nossas tragédias e comédias, né, de vidas em vidas em vidas. Aí a ideia é fazer com que esse corpo, que pode experienciar tanto o amor quanto não amor, né, quanto a paz, quanto a não paz, quanto a inveja, quanto a não inveja, né? Ou seja, ele pode experienciar todas essas sensações e todos esses sentimentos, mas depende de quem está usando ele, né? Então, né, pegando a ideia. Quando uma mente ela é ligada à mente unificada, ela está usando a ideia do trabalho do Espírito Santo, trabalho do perdão, o corpo por si só está recebendo essa informação. Essa, né, botando, como fala, a energia, né, essa conexão, ou seja, ele está se banhando naquilo ali, né? Então, por si só, ele vai se sentir bem. Não, a gente não precisa nem estar bom de saúde, assim, maravilhosamente bem de saúde, mas quando a gente fala assim, né, fala da emoção, por exemplo, de sentir a paz de Deus, a alegria do ser, essas coisas que a gente fala, o fato da gente sentir isso, muitas das coisas, é como se, de repente, a nossa mente não tivesse problemas, ela não tivesse coisas a resolver, ela não tivesse sentindo nenhum tipo de transtorno, ou seja, insanidade mental. É essa a ideia. Então, isso seria um corpo vivendo mais em harmonia, sendo usado de forma correta, sendo um instrumento real para essa ideia de se tornar uma pessoa melhor. O problema nosso é que a gente se acostumou do outro jeito. Então, aí é o mesmo equívoco, né? Ou seja, se a gente alimenta o corpo com essa mente equivocada, cheia ele vai ser um instrumento, como ele diz assim, que não vai facilitar o aprendizado. Então, a culpa não é do corpo. Por isso que quando a gente, às vezes, né, tá com o corpo ruim,
está se sentindo assim, ai, que esse meu corpo não me ajuda, esse não me, não sei, nem entende? A gente tem tendência, né? Porque, como foi falado, citou, tá mais gordinho, tá mais magrinho, tá mais não sei o que lá, a gente põe a culpa nele. A culpa não é dele. Ele não tem culpa de nada, gente. Coitado do corpo. Se dá para dizer que ele é coitado, né? Então, é a gente que está pensando errado. Demora a entender essas pequenas nuances, né? Acho que é isso, das coisas, porque a gente vê errado, porque a gente se vê como um corpo, né? É que é difícil, como disse a Leila, a gente olha no espelho, tem um corpo lá, não tem um espírito, né? Mas, na verdade, não, é que a gente tem olhos que olham de dentro para fora. Quem está olhando aquele corpo? Neilene, por favor. É por isso que o trabalho do Joey é grandioso, né? Porque ele, como médico, o jeito que a Adeline falou, a Leila aí, que essa questão da saúde, do que você manifesta, porque hoje a medicina convencional, né? Você vai lá, dá um remedinho, pá, mas não ensina a pessoa, não tem a capacidade, né? Não tem conhecimento, amigo. Ensina a pessoa a mudar o estado mental, o estado emocional. Falar, alguma coisa está errada aí dentro, você tem que mudar. Então, por isso que o trabalho do Joey, e ele está lutando para que realmente seja disseminado, né, no mundo, esse trabalho dele, porque o trabalho dele vem prova científica do que é a mente, como a mente influencia no corpo, né? Que é algo muito sério, porque se a gente não mudar isso, quantas reencarnações a gente vai passando no ciclo, na roda de samsara aí, né? Vindo aqui, tomando remédio, e nunca muda o interno, né? Nunca tendo consciência que somos apenas uma consciência, que essa consciência precisa evoluir, né? Para que o corpo que a gente reencarnar nesse ou em outro planeta, seja de qualquer forma, venha ser um corpo em harmonia, né, em resultado de um da consciência, né? Então, por isso que eu amo o trabalho do Joey, que é maravilhoso. Realmente, ele veio, assim, com essa missão grandiosa, né? De fazer esse trabalho e ensinar essas meditações, coisas tão práticas, né? Essa ideia da praticidade que pega, né? Porque você comprova de forma rápida. Essa ideia de que você não é esse corpo. É isso que é o grandioso. Mesmo que seja segundos, mas tem horas em que você se dá conta de que você não é esse corpo, que você é muito maior. Porque essa questão da praticidade, na hora que ele ensina as meditações, por exemplo, quer dizer, eu tinha uma noção de meditação, fazia meditação. Mas quando você lê os livros que ele mostra a questão de você entrar no campo quântico e sentir as vibrações, e sentir essas vibrações que você busca, do amor, da paciência, ela no seu corpo, e você conseguir vibrar isso aí é grandioso. Primeiro, às vezes, você até tinha uma intuição. Será que eu tenho que fazer isso? Eu posso fazer isso? Isso é certo, né? A gente não tem aquela maturidade, não tem conhecimento, não tem... Então, ele mostra coisa, falou, olha, é isso que tem que fazer. Você tem que captar energia, entrar na sintonia, fundir com essa energia e vibrar essa energia. É a nova energia que você... É um novo corpo, né? Como ele fala, a nova vida, é um novo corpo, né? Prova que você é isso. Ele pega você pela mão e ele te leva e ele prova, através das práticas que você faz, se você resolve fazer, que você é isso, que você é um ser. Ou é um espírito, né? Ou é a paz de Deus, ou é a alegria, né? De ser, de estar vivo, essas coisas, né? Porque nós estamos viciados a viver o quê lá? No vitimismo, né? Na tristeza, falar, ninguém me ama, e pipipi, essas coiseiras, assim, né? Sim. E esse tipo de sentimento, né? Estamos vibrando nisso aí. E aí ele vem mostrar o contrário. Não, é diferente, você tem que vibrar diferente, você tem que sentir diferente. É por isso que eu amo o trabalho dele. Não, a vida a nossa vida é outra. Que nem eu digo, malas e malas e malas que a gente carregava nas costas que a gente não carrega mais. Lógico que tem as crenças que estão mais profundas, né? Que é o que todo mundo vai ter que fazer.
Mas aquela é que, como eu adoro essa palavra, né? A insanidade me largou de mão. Pelo menos aquela insanidade constante. Porque a gente não. Esse era o problema. Era tão constante a insanidade que você não conseguia ver nada. Não conseguia entender nada. Né? E era um sofrimento constante, porque você falava assim, gente, eu penso, eu faço isso para ser melhor, eu faço isso para não sei o quê, eu vou para tal lugar, ou seja, a gente tem uma lista, né, de busca, né, mas não dá certo. Como pode ser, né? Aí você vê umas pessoas que falam que dá certo, mas é 1 em 1 milhão, eu falo, não pode ser, não tem ninguém escolhido aqui, né? Mas aí até que você entende que, na verdade, realmente não tem ninguém escolhido. É você que faz a escolha certa. E quando você aprende a fazer a escolha certa, a vida mudou. Lógico que não vai ser no estalar de dedos, né? Mas é bem rapidinho para muita coisa boa, hein? Gente, não importa a idade que a gente tenha, é muito melhor. Adelina, por favor. Bom, peraí, Derilene, por favor. Não, é só colocando aqui. É porque conhecimento, até que a gente tem um conhecimentinho, um intelecto, né? Essas questões de meditação, conhecimento disso, daquilo. Mas o mais difícil é você conseguir ter isso no seu dia a dia, né? E o Joey, ele conseguiu, através da meditação, a gente consegue manter uma porcentagem desse equilíbrio, né? Através da meditação dele. Então, ele tirou a coisa do intelecto e jogou para a praticidade. Né? E para todo mundo, como ele falou, ó, a dona de casa, não precisa ser um monge, não precisa ser isso, não precisa ser aquilo, né? Qualquer pessoa que está querendo se alinhar com o Criador, se tiver uma disciplina, faz. Exatamente. Né? E é isso aí que eu acho maravilhoso. É isso, mas é uma experiência incrível, que às vezes a gente demorou anos para chegar nela, né? Cada um aqui tem a sua idade, né? Ninguém aqui tem 20 anos, então no mínimo uns 40 anos a gente está passando mal aí. Né? E aí, ou seja, e é isso que é o incrível. Adelina, por favor. Eu gostei dessa frase aí, não existe escolhidos, a gente é que escolhe, né? Aumentar a nossa percepção, aumentar a nossa consciência, porque muitas vezes a pessoa não se aproxima de um estudo, de uma autoconsciência e tal, porque ela tem aquela história, né, que Deus já tem os seus escolhidos. Aí começa a dar tudo errado na vida da pessoa, a pessoa às vezes está numa religião, está tentando se conectar com isso, e não acontece nada de direito na vida dela, ela fala, pô, então não sou essa escolhida, né? Então tá difícil, então Deus não me ama, eu sou uma pecadora. Aí fica, eu pelo menos passei por isso, né? Essa incongruência, eu e Deus, a gente não se cruzava muito no meio do caminho. Eu não me achava realmente que eu fosse. Eu falei, todo mundo aí tá com um lugarzinho menos eu. Tá me perseguindo esse negócio aí. Não gosta de mim, né? Ou vim para pagar os pecados da outra vida. Eu falei, pô, mas devia ter muito pecado nessa outra vida, porque o negócio tá difícil aqui, viu? Então tem essas lições, né, que as religiões trazem e que, ao invés de nos facilitar a conexão com essa consciência maior, deturpa o caminho, deturpa, a gente não se acha digno, a gente não se acha merecedor, a gente não se acha escolhido, e aí, eu não sei nem se foi nesse livro ou se foi nos nossos estudos, mas acho que foi nesse livro, que fala assim, que eu sou a criança de Deus, né? Ai, mas eu fiquei tão feliz de descobrir que eu sou a criança de Deus. Me deu assim uma alegria, me deu uma satisfação, me deu uma paz, me deu uma esperança mesmo, sabe? Eu me senti conectada com essa frase, né? Não, então mas não ela é tem incrível. Deus não escolhe ninguém mesmo, eu é que escolho, né, ir atrás desse conhecimento e me conectar a ele, mas para ele, todos nós estamos aptos. A gente é que não achou ainda a luz, a porta, o caminho, ou seja lá o que for, mas na concepção dele, todos nós somos suas crianças amadas, né? Isso é Sempre. maravilhoso, Gratidão, isso aí. meninas. Eu que agradeço. É bem isso mesmo.
quando devagar isso vai crescendo em nós, no sentido da gente se sentir esse acolhimento, né? Um com Deus, um com o Criador. E aí a gente se sente sempre acolhido, né? Se coloca como um filho dele, né? E é muito incrível isso. Depois que a gente vai aprendendo devagar a isso, aí é a ideia da conexão, né? Que daí entra a ideia da mente unificada. Então, você não precisa mais ficar pensando em coisas que você nem consegue entender, nem consegue saber. Você pede para ele te ajudar, né? No caso, ele fala para a gente pedir auxílio ao Espírito Santo, que seria a ideia de que ele como fosse um mensageiro que leva a mensagem ao Criador e depois traz a resposta de volta, né? E é assim que funciona. Então, a gente não precisa mais se torturar, né, com essa mente egóica e com essa mente equivocada. E isso é que eu não sei, né, saiu tanta coisa aqui nesses últimos tempos que eu, né, não só através desse livro, mas de um tempo para cá que a gente vem se libertando dessa loucura toda, que eu, assim, particularmente, eu penso que eu vivo outra vida hoje. Embora, aparentemente, tenha o mesmo corpo, né? Mas eu vou te falar também que esse corpo, eu sinto ele diferente, né? Se eu olhar para ele como um corpo, eu sinto ele mais leve, ele mais tranquilo, ele mais saudável. Tem coisinha para resolver ainda nele, né? Eu estraguei ele algumas coisas. Eu, no caso, né, o ego, né? Mas não é o mesmo corpo. Algumas coisas não, né? Sensações, sentimentos, elas não acontecem mais. E se eles vêm, né, do jeito que vem, a gente rebate e ele vai, né? Vai para o Criador, né? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou dar uma lida depois nesse trecho que a gente leu aqui. Se eu achar que tiver que conversar de novo na outra aula, a gente conversa. Então, seria bom que vocês dessem uma olhada, se ficar alguma dúvida, porque vai demorar um tempo para a gente entender isso, tudo que a gente está conversando aqui. Tem algumas coisinhas que ainda, né? A gente está recebendo o capítulo 2, gente. Tem muito capítulo. Não sei nem quantos capítulos tem esse livro. Então, vai demorar. Até lá, a gente já vai ser um com Deus. Tá bom? Então, um abraço a todos, né? Alguns a gente vai ver domingo e outros na terça-feira que vem, tá bom, gente? Um grande abraço. Um abraço. Beijo, meninas. Muito obrigada a Bom final todos. de semana. Tchau. Beijo, obrigada. Beijo.